Gênesis 39, a partir do verso 1, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. Verso 2: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor Deus era com José, e que tudo que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê, ou seja, José ganhou o coração de Potifar. E Potifar pôs Moisés como mordomo da sua casa, e lhe passou nas suas mãos tudo o que tinha. Verso 5: e desde que fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor Jesus, a bênção do Senhor Deus, estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso, de porte e de boa aparência. Você pode dizer amém? Queridos, a história de José é uma história maravilhosa. É uma história intrigante, é uma história maravilhosa, e é uma história que nos confronta, é uma história que nos traz um direcionamento de mudança de vida, de entendimento de fases da vida, e que o Senhor é fiel e Ele cumpre com sua promessa. Você pode dizer amém? Nós estamos numa série de ministração sobre prosperidade, como prosperar em meio à crise. A semana passada nós começamos este tema e nós falamos sobre o início da vida de José. É fantástico. José, ele vem de uma linhagem, de uma família maravilhosa. O seu avô era Abraão, o homem que é conhecido como pai da fé. O seu pai era Jacó, que depois foi conhecido como Israel. E depois então ele vem com a descendência, essa descendência abençoada, Abraão, Isaac e Jacó. E aí vem então José, filho de Jacó. E José, ele é criado então num ambiente de paternidade, num ambiente de cuidado. O seu pai, como símbolo do seu amor e do seu cuidado, deu para José uma capa que representava um amor, um cuidado, que representava uma paternidade. E aí nós estudamos a semana passada que o José, ele teve um sonho. E é interessante, amados, que esse sonho de José não foi um sonho de barriga cheia, um sonho após comer uma bela feijoada, mas foi uma visão que veio através de um sonho. José acreditou naquilo e ele compartilhou com o seu pai, com os seus irmãos. E naquele momento o seu pai não compreendeu e os seus irmãos ficaram com inveja, os seus irmãos ficaram com ciúmes, e de repente seus irmãos tramaram contra José. E quando os irmãos tramaram contra José, eles empurraram José num poço. Nós ministramos até essa fase. E eu quero recapitular com você 5 pontos que nós ministramos a semana passada, por como nós podemos prosperar mesmo em meio à crise. E a primeira coisa que eu quero que você faça agora, que você pega um caderno, ou abra o aplicativo do seu celular, divide a tela e abre o aplicativo do seu celular. Você precisa anotar, queridos. Por quê? Porque toda palestra, pregação, ministração que nós ouvimos somente, a absorção é de 5%, no máximo 15%, mas é de 2% a 5%. Se você anota, você aumenta para 15%. Tá bom? Agora, se você compartilha, e se você começa a viver isso e compartilhar, você pode absorver mais de 95%. Então eu quero incentivar você a anotar. E o primeiro ponto que nós precisamos anotar, referente à semana passada, é o primeiro, identidade de filho. Como que nós podemos vencer em meio à crise? É o saber quem eu sou, saber quem meu pai é. Querido, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, e a palavra do Senhor diz que Deus é dono da prata e do ouro. A palavra do Senhor diz que Deus, ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Então, por mais que o mundo esteja em crise, o Brasil, a tua cidade esteja em crise, mas Deus não está em crise. E se Deus não está em crise, nós somos filhos dele, então nós podemos nos apegar a essa segurança que nós temos no nosso Pai. Você pode dizer amém? Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, José, ele amava o seu pai, mas ele não amava José, ou não amava Jacó, pelo que Jacó tinha, porque Jacó era um homem muito rico, muito próspero. José amava o pai pelo que o pai era, não pelo que o pai tinha. Então você não pode ter um relacionamento com Deus pedindo somente a mão dele, querendo somente o presente dele, não a presença. Então o segundo ponto para que você possa prosperar em meio à crise é amar ao pai e não o que o pai tem. Você gosta de algum amigo interesseiro? Você gosta de ter relacionamento com pessoas interesseiras? Ninguém tem relacionamento com pessoa interesseira. Ninguém cultiva um relacionamento. E Deus, ele nos ensina esse princípio. José, ele amava o pai pelo que ele era, não pelo que ele tinha. O terceiro ponto, José, ele era trabalhador. José, ele estava cuidando, ele era o caçula da casa, tinha muitos irmãos. Mesmo assim, ele estava na labuta, ele estava trabalhando, ele estava cuidando daquilo que era do pai dele, porque ele sabia o que é do pai é a herança dele. Amados, nós precisamos entender isso. Pega essa chave no teu espírito. Tudo que é do pai é teu, por isso você precisa cuidar daquilo que o Senhor tem te dado. Por isso você precisa cuidar da herança do pai. Você precisa cuidar daquilo que o Senhor tem nas suas mãos, tem dado nas suas mãos. Trabalhe. Eu quero liberar essa palavra sobre você, querido. Seja produtivo. Aproveite esse tempo de quarentena, se você ainda não voltou a trabalho, seja produtivo, faça uma agenda, mude sua rotina, não fique perdendo tempo somente com distrações, com situações que vão te entreter somente, não vai gerar vida. Comece a trabalhar, comece a ser produtivo. O quarto ponto que nós ministramos na semana anterior, só para nós introduzirmos, para você pegar o embalo aí com a gente, tenha uma gestão financeira, inteligência financeira. José, desde pequeno, ele já cuidava das coisas do pai dele, ele tinha know-how, ele tinha conhecimento. Sabe que ele tem muitas pessoas que é fiel dizimista, tem muitas pessoas que é obediente, tem muitas pessoas que têm identidade de filho, que ama a Deus, que é muito trabalhador, mas ainda não desenvolveu uma inteligência financeira, não sabe gerir os seus recursos. Pessoas que vivem no cheque especial, vivem negociando dívida e não têm uma vida próspera. Por quê? Porque não aprendeu a administrar aquilo que o Senhor tem colocado sobre suas mãos. Entenda, amado, que o natural Deus não vai fazer, Deus faz o sobrenatural. O natural é eu e você que precisamos aprender, ter habilidade de fazer. A minha pergunta para você, o quanto você tem estudado sobre finanças? O quanto você tem lido provérbios que tem princípios maravilhosos, Eclesiastes? Quantos livros você está lendo? Quantos vídeos na internet você está vendo sobre este tema? Como que você quer prosperar? Como você quer mudar a sua mente? Como que você quer fluir e nessa área, se você não tem o mínimo conhecimento? E o quinto e último é uma obediência total e incondicional ao pai. José, ele sabia que os seus irmãos tramavam contra ele. Mas o pai deu uma ordem: olha, José, você vai servir os seus irmãos. Sabe, José, ele obedeceu incondicionalmente o seu pai. E a minha pergunta para você, você é obediente ao Senhor? Aquilo que o Senhor pede para você fazer, você faz? Você é sensível à voz do Senhor? Então anote aí, amados, identidade de filho, amar ao pai, não o que o pai tem, seja produtivo, trabalhe. Quarto, tenha uma gestão financeira, inteligência financeira. E quinto, obediência total e incondicional a Deus. Entenda, amados, antes de Deus trabalhar o ter, antes de Deus derramar riqueza sobre você, entenda, amados, que nós estamos falando sim nessa série de riquezas financeiras, de prosperidade financeira, mas você pode aplicar isso para o teu casamento, você pode aplicar isso para a tua vida ministerial, você pode aplicar isso para a tua vida profissional. Entenda bem isso, antes de Deus entregar o ter, antes de Deus entregar uma bênção para você, Ele precisa trabalhar antes o ser, Ele precisa trabalhar a tua identidade, Ele precisa trabalhar a tua rotina, a tua atividade. Foi isso que Deus fez com José dentro do poço. Sabe, amados, os irmãos de José acharam que tinha enterrado José com os seus sonhos. Os irmãos de José acharam que tinha empurrado ele para o fundo do poço. Mas na visão de Deus, José foi empurrado para o seu propósito. Pegue isso no teu espírito. Os irmãos acharam que estavam empurrando José para o fundo do poço, mas Deus estava empurrando José para o seu propósito. Sabe o que aconteceu naquele poço? José percebeu que ele não tinha mais a capa que o pai tinha dado para ele. Ele não tinha mais a proteção do pai, ele não tinha mais a herança do pai, mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma visão, ele tinha uma direção de Deus. E ele sabia que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da sua família, estava sobre ele, estava guardando ele e estava cuidando dele. E ele sairia daquele poço e ele iria prosperar. Anote aí no teu coração:
A circunstância não define quem nós somos. Aprende isso, querido. Aprenda essa palavra, pega essa palavra para você. José, ele recebeu a visão e ele creu nela. Quantas palavras o Senhor já liberou sobre sua vida, quantas palavras abençoadas. Sabe, a dificuldade nossa é que nós temos muito mais propensão a acreditar, a confiar naquilo que a mídia está dizendo, naquilo que o vizinho fofoqueiro está dizendo, naquilo que a minha tia-avó está dizendo, do que aquilo que Deus diz. Então que você possa aprender e se apegar naquilo que Deus diz. Sabe, Jacó, ele recebeu um manto do pai e ele perdeu aquele manto. Ele recebeu uma capa, ele recebeu algo que simbolizava a autoridade, o amor, a proteção do pai, e ele perdeu. Mas entenda bem, querido, que não é aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. O amor do pai sobre José não estava na capa, estava em José. Nós precisamos entender isso. Nesta crise, talvez nós vamos perder muitas coisas, mas uma coisa é certa, nunca nós perderemos o amor de Deus. A palavra do Senhor diz que as muitas águas não podem afogar esse amor, que nada, nem a distância, nem a profundidade, nada pode apagar o amor de Deus, nada pode afogar esse amor. Amados, entenda bem. Em Gênesis, capítulo 37, verso 28, diz assim: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levavam José ao Egito. Semana passada nós paramos exatamente no ponto em que José foi lançado dentro do poço. E hoje eu quero começar exatamente no ponto em que José é tirado do poço. Eu quero que você pegue uma chave no teu coração. O que aconteceu? Os irmãos queriam matar José, Judá interveio, então eles tiveram a ideia de lançar no poço e depois tiveram a ideia de vender José. Preste atenção, amados, nem todos, anote isso, nem todos que estão estendendo as mãos para te tirar do poço, efetivamente quer te ajudar. Querido, a palavra do Senhor diz que a gente precisa ser simples como a pomba, mas sagaz, ser esperto como a serpente. Sabe, amados, muitas vezes você vai receber propostas para te tirar da situação, para te tirar do poço, mas são ciladas do inimigo para te afundar mais. Quer ver um exemplo prático? Alguns irmãos vêm falando: pastor, que bênção, aumentaram o meu limite do cartão de crédito. Sabe, aquela pessoa que está tendo problema no relacionamento, daqui a pouco aparece um abençoado lá na faculdade ou lá na academia e começa a falar: não, eu vou te ajudar. Larga essa pessoa, larga seu marido, vem, vamos fazer outra coisa, vamos fazer uma aventura. Sabe, pseudo-ajudas que no lugar de te tirar do poço, ela vai te afundar mais. Então você precisa aprender, querido, entender qual é a mão assertiva ou diretiva que está te conduzindo. Muitas vezes você acha que é bênção de Deus, mas você está colhendo ciladas de Satanás. Então entenda bem, nem todos que estão estendendo as mãos para te tirar do poço, efetivamente quer te ajudar. Sabe, querido, até para você receber ajuda, não se trata de orgulho, mas se trata de uma direção de Deus. Comece a orar ao Senhor. Comece a ter uma direção do Senhor. E aprenda a ouvir o Senhor no secreto. Não faça aquela loucura de pegar um versículo do negocinho da promessa, de abrir a Bíblia e colocar o dedo. Eu sei que às vezes pode funcionar, mas isso não é uma regra. Não fique ligando para profeta. Aprenda a entrar no lugar secreto e aprenda a ouvir o Deus. Que Deus te secreto, Ele vai te revelar a direção, Ele vai te revelar o destino. Para que ficar pedindo um recado se você pode falar direto com Deus? Quero que você entenda bem que a palavra de Deus, ela tem revelação. Eu acredito nos profetas, eu sou um profeta do Senhor, mas nós precisamos aprender a ouvir direto da fonte. Posso ouvir no amém? Gênesis 39:1, então. José é levado para o Egito. Os midianitas então vendem José para nada mais, nada menos, para Potifar, um oficial de Faraó, um comandante da guarda egípcia, um comandante que tinha contato direto com o governo mais alto do escalão do Egito. Sabe, amados, o que nós aprendemos nesse ponto? Que quando nós pensamos que é o fim da estrada, quando nós pensamos que nós estamos no fundo do poço, quando nós pensamos que nós chegamos numa encruzilhada, que não tem mais direcionamento, não tem mais direção, entenda bem, quando nós chegamos no fim da estrada, Deus nos guia para o centro da sua vontade. Pegue isso no teu espírito.
Quando você achar que as possibilidades acabaram, quando você fez tudo que é natural, fica tranquilo, porque o Deus do sobrenatural vai se manifestar. Sabe o que é maravilhoso, amados? E que nós temos muita limitação e a nossa capacidade talvez de perspectiva é muito limitada. Quer ver algo? Eu vou fazer um exercício com você. Depois de José governar, o povo foi tudo para lá, você sabe o final da história. O povo cresce, é escravizado no Egito. Vem Moisés e liberta o povo. Quando Moisés liberta o povo, eles chegam diante do Mar Vermelho. Na frente tem o Mar Vermelho, dos dois lados eles estão numa região chamada Pi-Hairote, que é uma região montanhosa, montanha do lado direito, montanha do lado esquerdo, e para trás vinha o exército. A minha pergunta para você essa noite: quais possibilidades que Deus tinha? Quando Moisés clamou ao Senhor, quando o povo começou a murmurar e falou: o Senhor nos tirou do deserto para morrer aqui, quais possibilidades que Deus tinha? Pensa um pouquinho. Vamos pensar juntos. Primeira possibilidade: Deus abriu o mar, Ele abriu. Segunda possibilidade: Deus poderia fazer o povo todo passar por sobre as águas. Você crê nisso? Deus poderia fazer. Terceira possibilidade: em Salmos diz que os montes se derretem como cera na presença do Deus vivo. Os montes poderiam se derreter, eles poderiam dar a volta. Quarta possibilidade: Deus por várias vezes fez o exército inimigo lutar contra ele mesmo e morrer todo mundo. Deus poderia ter feito isso. Mas sabe, amados, nós só vemos uma possibilidade: o choro, a lamentação, a reclamação. Entenda bem, não há limite para o teu Deus que criou os céus e a terra. Não há limite para o Senhor. Então quando nós achamos que as possibilidades acabaram, fica tranquilo, porque é nessa hora que Deus entra e Deus age e Deus direciona. Você pode dizer amém? No verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Amados, afinal de contas, José não tinha perdido a capa do pai, ele não tinha perdido o símbolo do amor, sabe, a túnica que o pai tinha dado, sabe, o cuidado, o símbolo. Onde está a prosperidade dele? Sabe, queridos, muitas vezes nós somos, sabe, ligados a coisas materiais, a idolatrias, a amuletos. Entenda bem, querido, que a tua unção, a bênção de você não está no que você faz, está em quem você é. Não está naquilo que você tem, está naquilo que você carrega. A bênção de Deus está sobre você, sabe por quê? Porque se você é regenerado, o próprio Deus habita em você. O Espírito Santo habita em você. José entendeu isso. E José entendeu que a prosperidade estava nele, por onde quer que ele fosse, onde quer que ele estivesse, a prosperidade de José. A minha pergunta para você: você está chorando por coisas que você perdeu nesse tempo? Todos nós perdemos. Agora há pouco nós estávamos com o ministério de oração, que saudade da igreja cheia, saudade de abraçar os irmãos, saudade de estarmos juntos. Todos nós estamos perdendo alguma coisa. Talvez você perdeu a tua empresa, o teu emprego. Talvez você perdeu alguma coisa. Talvez você perdeu um ente querido. Talvez você perdeu algo e isso está pesando no teu coração. Mas entenda bem, querido, você não perdeu a promessa de Deus. A promessa de Deus está sobre você. O propósito de Deus está sobre você. Amém. Entenda bem, amados, a prosperidade está em nós. Creia nisso. Viva essa palavra. Creia nessa palavra. Em nome de Jesus. O segundo ponto neste texto é: precisamos viver o hoje. Precisamos estar vivendo o que nós temos hoje. José, ele não ficou se lamuriando, sabe, questionando a Deus. Simplesmente ele foi estratégico, simplesmente ele foi efetivo, simplesmente ele fez o que tinha a fazer naquele momento. Nós precisamos viver o que nós temos agora. Sabe por quê, querido? Quando nós começamos a viver hoje, nós estamos preparando e construindo o nosso futuro. Eu quero que você anote algo no teu coração. A prosperidade, ela se constrói no dia a dia. A prosperidade, ela se constrói na caminhada. Então, para você não se perder, nesse verso 3, as aplicações são: a prosperidade está em nós. Nós precisamos viver o hoje, precisamos viver este tempo que nós temos, o agora. E também, querido, nós precisamos entender que a prosperidade, ela constrói no dia a dia. É no passo a passo. Sabe, é na caminhada.
É dia após dia, você vai construindo algo. Não é da noite para o dia. Foi um processo na vida de José. Eu quero que você entenda, Deus não abre mão dos processos. Deus não abre mão dos processos. O próprio Filho de Deus, ele se encarnou, ele esteve numa gestação de 9 meses. Sabe, ele se preparou para o ministério 30 anos, para exercer em 3. Deus não abre mão de processos. Deus criou o mundo em 6 dias. Deus não abre mão de processos. Então no verso 4, acompanhe comigo, capítulo 39, verso 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa, lhe passou a mão tudo o que tinha. Sabe, queridos, José, ele tinha aprendido algumas coisas já com o seu pai no poço, e ele continuava. E ele sabia o poder que há no serviço, o poder que há na produtividade. E sabe o que é maravilhoso, amados? Eu quero que você entenda e pegue essa chave para você, não perca isso. Primeiro, amados, nós temos uma mente próspera. Primeiro nós precisamos mudar a nossa mente. Lembra do texto de Romanos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro eu tenho uma mente próspera. Quando eu tenho uma mente próspera, inevitavelmente isso vai se materializar. Você quer ver uma prova disso muito comum? Todos os ganhadores de Mega Sena, Telecena, loterias, enfim, que não tem uma mentalidade, que não tem já uma prosperidade, eles perdem tudo dentro de 1 ano, independente da quantidade de milhões que ganham. Porque não está no dinheiro, não está em ter, está em ser. Agora você pode pegar o homem mais rico do mundo, você pode tirar ele, deixar ele sem nada. Depois de 1 ano, ele está rico novamente. Porque não está em ter, querido, está em ser. Então entenda bem, primeiro nós temos uma mente próspera. E a consequência inevitável disso é a prosperidade se materializar. A prosperidade ela vinha, ela vai acontecer. Então desenvolva a tua mente. Quantos livros você está lendo? O quanto você está lendo da palavra? O quanto você está buscando isso dentro da palavra? Quantos livros você está lendo? Quantos cursos você está fazendo? Aprenda, querido, a crescer, a transformar a sua mente. Olha só que interessante, amados. Potifar, ele passou tudo para José. Todo o controle da sua casa para José. Sabe por quê? Porque José era fiel no pouco. Sabe por quê? Porque José era um bom investidor. Eu quero que você anote isso. Olha só que forte. Nenhum investidor aplica recursos em projetos falidos. Nenhum investidor investe em projeto mal estruturado. Nenhum investidor investe em projeto mal planejado. Nenhum investidor investe em pessoas que não sabem gerenciar a própria vida, inclusive Deus. Deus não desperdiça nada. Se você olhar para a natureza, tudo se renova. E Deus não vai entregar bênçãos, recursos, e pode ampliar para toda a área da sua vida. Às vezes você quer casar, e às vezes você não está cuidando de você mesmo. Como Deus vai dar alguém para você cuidar? Às vezes você tem um desejo de fazer sua família crescer, mas você não está cuidando do teu casamento. Como o Senhor vai fazer isso crescer? Às vezes Deus quer prosperar mais a tua empresa, mas você não está cuidando com o teu faturamento mínimo. Você não está sabendo lidar com a tua renda familiar. Você mistura até hoje o teu bolso da direita e da esquerda, a renda da empresa e a renda familiar. Você não tem uma separação mínima de gestão. Como Deus vai derramar mais sobre sua vida, querido? Não é que o Pai não quer te abençoar, mas o Pai sabe, se Ele te abençoar, Ele pode prejudicar você. Deus só dá recursos para quem sabe geri-los. Anote isso no teu coração. Deus só dá recursos para as pessoas que sabem gerir. Isso é para todas as áreas da vida. Aprenda esse princípio poderoso da palavra de Deus. E no verso 5... diz assim: e desde que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. Entenda bem, amados, que onde você está, o lugar é abençoado. Nós estamos falando de um lugar de idolatria, nós estamos falando de um lugar onde adorava vários deuses, mas a presença de Deus estava manifesta na vida de José, e onde José estava, o lugar era abençoado.
Querido, entenda bem que o Senhor está te capacitando, o Senhor está te chamando, o Senhor está te empoderando para, através da sua vida, o ambiente que você está seja próspero, o ambiente que você está seja abençoado. Entenda bem isso. Deus, Ele tem essa bênção para a sua vida, em nome de Jesus. E no texto continua, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Amados, quando a bênção de Deus vem através das nossas vidas, ela envolve todas as áreas. Ela envolve o teu lugar íntimo, ela envolve o teu lugar de necessidade básica, o teu lugar de segurança, mas ela envolve também o teu trabalho, ela envolve o ambiente onde você está inserido. Por isso que você precisa ter uma mentalidade de vitorioso, uma mentalidade de um homem abençoado por Deus, uma mulher abençoada por Deus. No verso 6 diz assim: Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso e de porte e de aparência. Olha só, amados, tudo, a palavra de Deus diz que tudo o que Potifar tinha, confiou às mãos de José. Amados, Deus, Ele quer nos abençoar de forma sobrenatural. O mês passado nós falamos sobre vida abundante. Em João 10:10 diz que Deus tem vida abundante para nós. Agora entenda bem, amados, nenhum investidor confia recursos ao mau administrador. A minha pergunta para você é: o que você tem feito com o que Deus tem colocado em suas mãos? Sabe, muitas pessoas às vezes vêm e falam: pastor, ora por mim, porque se eu receber esse salário, esse aumento, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou ajudar, eu vou ser generoso. Outra pessoa fala: não, se der certo essa empresa, pastor, eu vou ser generoso. Sabe, pastor, se Deus me abençoar nesse projeto, eu vou ser. Não vai ser, querido, sabe por quê? Se não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Não faça esse tipo de comentário, porque você não vai cumprir. Sabe, eu me lembro que quando eu era adolescente, meu primeiro salário, com 14 anos, eu ganhava R$114. E eu fiz um compromisso com Deus na época, eu dizimava meus 10%, e eu ofertava 10% para a missão. Dos R$114, 28 eu comprometia para o reino. E sabe, queridos, isso nós fomos levando para a nossa vida, para a nossa história. E o Senhor já nos prosperou tanto, nos abençoou tanto. Sabe por quê, querido? Por causa de um princípio. Agora você fala que quando você ganhar aumento de salário, ou quando a tua empresa abençoar, você vai dar cesta básica, vai alimentar os pobres. Se você não divide o teu arroz, o teu feijão, querido, você não vai fazer. Você precisa mudar hoje. Nenhum investidor confia recursos ao mau administrador. Você precisa administrar a tua renda hoje. Eu não sei quanto você tem de renda, aprenda a administrar hoje. Porque, querido, a valor que vira mais, isso vai virar pó na tua mão se você não souber administrar, dar destino. Entenda bem, amados, nós temos uma cidade para alcançar, nós temos um país para alcançar, nós temos um mundo para evangelizar. Isso precisa de recursos, e Deus está procurando homens e mulheres dispostos e disponíveis para derramar esse recurso dos céus. E Ele vai derramar por aqueles que têm um coração generoso, um coração em fidelidade, em dízimos e ofertas, em cuidado do órfão e da viúva, mas também naqueles que sabem administrar. Olha só que forte isso: ninguém que administra mal ou pouco irá administrar bem e muito. Aprenda esse princípio e comece hoje a mudar a sua mente. Lembra da frase que eu falei no começo? Uma mente próspera gera uma consequência inevitável de uma prosperidade materializada. Mude a sua mentalidade. Sabe, queridos, eu quero contar meu testemunho para vocês. Eu vim de uma família muito grande. E nunca faltou nada, meu pai sempre trabalhador, muito trabalhador. Mas nós não sobrava. Era tudo muito limitado. Na época era mistura, né? Um pedaço de carne para cada pessoa. A mãe comprava uma caixa de bombom para cada filho. Ela comprava uma bolacha para cada filho. E aquilo era por mês todo. Não é igual hoje que a gente faz aquele estoque. E isso, querido, não por responsabilidade dos meus pais. Eles não tinham esse know-how, esse conhecimento. Mas isso foi me gerando uma mentalidade de escassez.
E conforme eu fui crescendo e fui prosperando, eu comecei a ter dificuldade, sabe, em entender que Deus havia me dado bastante para eu compartilhar, para eu dividir, para eu ser generoso. E para eu investir em mim, investir na minha família. Por causa da mentalidade de escassez. A minha mentalidade ainda estava na minha infância, quando tudo era muito limitado, muito escasso. E Deus já havia prosperado muito a minha vida. Até que um dia que o Espírito Santo acendeu a luz e falou: filho, você precisa se libertar disso. Então eu comecei a orar, eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a ler na palavra, eu comecei a estudar livros. E Deus rompeu isso na minha vida, querido. Porque ninguém prospera se tiver uma mentalidade de escassez. Começa na mente. José, olha que forte isso. Nós estamos caminhando para o final. José estava escravo. Olha só que forte isso. José, ele estava, eu quero que você entenda isso, ele estava escravo, mas ele não era escravo. É uma questão de circunstância, uma questão momentânea. Querido, você precisa entender isso, que a circunstância não te define. Aprenda isso, não só decore essa frase, mas viva ela. A circunstância não nos define. O que nos define é o que o Pai falou sobre nós. O que Deus falou sobre José: olha, você vai crescer, você vai prosperar, você vai governar. E José pegou aquilo e ele disse: onde eu estiver eu vou governar, onde eu estiver eu vou fazer, onde eu estiver, porque a bênção de Deus está sobre minha vida. O corpo de José estava escravo, mas a mente dele não. Ele aprendeu a viver livre. Aprenda, querido. Talvez você está livre no teu trabalho, você está escravo no teu trabalho hoje. No sentido de que você chega domingo, você já está angustiado para trabalhar. Chega às 8 horas, você não vê da hora das 8 horas. Isso é escravidão, querido. Mental. Deus quer mudar, que você tenha prazer no que você faz, que você seja produtivo e que você flua. Por mais que você não esteja no trabalho dos seus sonhos, mas honre. Eu quero ensinar um princípio para você muito forte. Sabia, se você é um funcionário, um colaborador, e você foi contratado para trabalhar 44 horas semanais, e você perde meia hora por dia, eu sei que muito mais as pessoas perdem, mas meia hora por dia, no celular ou em conversas paralelas, você está roubando do teu chefe? E às vezes você não está prosperando por causa disso. Porque você foi contratado, ele está te pagando por 44 horas e você está entregando somente 42, 41. Você que é empresário e você não está ofertando, ou pagando imposto, melhor dizendo. Você que não está, talvez, pagando o teu funcionário em dia. Você está lesando ele. Isso abre brecha espiritual. Aprenda a ser justo. José era um homem justo. O que era de Potifar ele não tocava. A circunstância não nos define. Para nós caminharmos para o final, eu quero passar 4 princípios para você, bem rapidamente, para que você possa prosperar em meio à crise. Então anote aí, como prosperar em meio à adversidade. Primeiro ponto, tenha uma aliança com Deus. Olha só que texto maravilhoso, Gênesis 39, 2. O Senhor era com José. Por mais que José tinha know-how, por mais que José era um homem sábio, por mais que José tinha a administração, mas entenda bem que Deus tinha uma aliança com José e José tinha uma aliança com Deus. A bênção estava no detentor da bênção, que é Deus, é o Deus que é provedor, é o Deus que é a provisão, é Ele que é o nosso protetor, Ele é o nosso Pai. Então a bênção de Deus estava sobre José. José foi muito inteligente, ele tinha uma aliança com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A minha pergunta para você: com quem você tem aliança? O teu compromisso, você está ligado a quem? Quem que é a fonte da sua vida? Entenda bem, querido, Cristo é a fonte de tudo em nós. Tenha uma aliança com Deus. O segundo ponto, José tinha uma mentalidade livre. Não me importa na circunstância que você está, não importa o ambiente que você está, tenha uma mentalidade livre. Não fique preso ao momento, à circunstância, à crise, à má notícia, à fake news. Desliga o telejornal. Por máximo veja uma fonte confiável por dia. E pare de se alimentar de coisas fatalistas. Porque Deus é fiel, Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Tenha uma mentalidade livre. Busque recursos da palavra do Senhor. Vai estudar Provérbios, vai estudar Eclesiastes. Se aprofunde, estude esse texto. Aprenda mais princípios, a palavra de Deus é inesgotável. José tinha uma mente livre.
O terceiro, seja excelente no que você faz. José era tão bom no que ele fazia, tão bom, que ele chamou a atenção de Potifar, e Potifar entregou tudo na mão de José. Todas as senhas das contas bancárias, todos os recursos, o cofre, o acesso ao cofre. José, ele tinha liberdade total, porque ele era excelente no que ele fazia. Eu quero fazer um exercício com você agora. Dá uma nota de 0 a 10 para aquilo que você faz. Dá uma nota de 0 a 10 para você agora, como pai, como mãe, como filho. Dá uma nota de 0 a 10 agora para você como funcionário, como colaborador, como sócio, como empresário, como profissional liberal. Qual nota que você dá para você? Como que você quer prosperar se talvez você não viva uma vida de excelência? E por último, seja fiel ao Senhor e fiel às pessoas. José, querido, ele era fiel ao Senhor. José, ele tinha um compromisso com Deus. José, ele tinha uma aliança com Deus, e nenhuma proposta, nada que poderia oferecer a ele, poderia comprar aquilo que ele tinha. Olha só que, eu ouvi essa frase hoje, achei fantástico. Quem está firme no propósito, olha bem isso, quem está firme no propósito, não se vende para qualquer proposta. Quem está firme no propósito, não se vende para qualquer proposta. Esteja firme no propósito, aquilo que o Senhor deu para você, garantiu. José sabia que o que Deus tinha liberado sobre ele era muito maior, muito melhor. Deus tinha um governo para ele, Deus tinha prosperidade sobre a vida dele, e ele não ia se vender. Querido, Deus tem bênção para a sua vida. Talvez você está falando, pastor, está tão distante para mim. Queridos, cumpre os princípios, que Deus cumpre a promessa. Cumpre os princípios. Sabe, renda o teu coração. Reconheça as tuas falhas, as suas fragilidades. Mude a tua mentalidade. Se organize para que a sua vida possa mudar. A partir de hoje, não espera amanhã, a partir de hoje. Em nome de Jesus. O Senhor quer te libertar, querido. Sabia que a palavra de Deus tem mais de 2000 textos que falam sobre finanças, porque o Senhor sabe que o meu e teu coração tem muita dificuldade com isso. E o Senhor Jesus, ele está preocupado em nos libertar. Ele veio, entenda bem, amados, Cristo não veio só te livrar do inferno, Ele veio libertar corpo, alma e espírito. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Chega de uma mentalidade de escassez, chega de uma vida medíocre. O Senhor, Ele tem muito mais para te dar. Então, pelo menos comece hoje a cumprir o primeiro princípio de José. Tenha uma aliança com Deus. Quero convidar você agora a fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração. Começa a falar, Jesus, eu quero ter uma aliança contigo. Querido, não porque é aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Começa a pedir, Jesus, eu quero ter uma aliança contigo. Transforma a minha vida, transforma o meu ser, transforma o meu caráter. Começa a pedir para o Senhor. Começa a pedir para o Senhor, Pai, onde eu estiver eu quero que haja prosperidade. Muda a minha mentalidade, Pai. Eu quero ser um bom administrador, Deus. Pai, eu quero ter uma mentalidade transformada. Eu quero ter uma aliança contigo. Eu quero ter uma mentalidade livre. Eu quero ser excelente no que eu faço. Eu quero ser fiel ao Senhor e às pessoas. Em nome de Jesus. Ele é grande, Ele é soberano, Ele é fiel. E Ele quer te conduzir, filho, para fora dessa crise. Aproveite para sonhar, aproveite para acreditar, aproveite para lembrar das promessas e aproveite para se firmar nelas, porque Deus é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ouvindo Deus falar, Ele não irá cumprir. Ele cumpre porque Ele é Deus. Eu quero orar sobre sua vida, Pai. Eu quero liberar a prosperidade sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo agora convença do pecado, da justiça e do juízo. Mude a mentalidade, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que os Teus filhos possam ter uma mentalidade expandida, que eles possam ter visão, Pai, em nome de Jesus, Deus. Toda a mentalidade de escassez, de vitimismo, Senhor, Pai, Senhor, amor ao dinheiro, que possa mudar, e que Teus filhos possam amar ao Senhor acima de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, dê capacidade para os Teus filhos de adquirir riqueza, capacidade para os Teus filhos de aprender, de desenvolver, Pai, em nome de Jesus.
Jesus, Deus, mude a vida, mude a história, Pai. Prospere os teus filhos, Senhor. Aqueles que estão fazendo aliança contigo agora, Pai. Dê sabedoria, dê capacidade, Pai, para que eles possam prosperar abundantemente, em nome de Jesus, em nome de Jesus.